Gente, obrigado por se inscrever no meu canal. E Aqui. ó, se quiser fazer um vídeo de qualquer coisa, adicionar o que vocês quiserem. Se quiser um vídeo vendo eu jogando futebol, um vídeo eu fazer uma trollagem com minhas irmãs, ou um vídeo ter 100 mil camadas, 100 mil camadas de bolachas. Quem quiser esses vídeos, só se inscrever no meu canal e comentar e deixar o like. Tchau!